Pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui novamente com outro programa do Falando com Magia, hoje trazendo aqui uma pessoa excepcional no campo da especialidade dela, Sandra Pinheiro, psicóloga junguiana, 5 formações em Theta Healing, prática de chama violeta, facilitadora de Mahalila. Vamos falar sobre isso hoje? Sim. Bom dia, boa noite. Muito obrigado se você está Obrigada aqui com a pela gente, viu? gratidão. Sandra, fala um pouquinho para a gente o que é Mahalila, antes de mais nada. Ok. Bom, é um jogo védico e esse jogo foi descoberto na Índia há mais de 2.000 anos. Há quem diga que ele tem mais de 4.000 anos, que ele é mais antigo ainda. Poxa vida, tudo isso. Mas o que se tem é que ele tem mais de 2.000 anos, só isso. E que foram sábios da Índia que decidiram meditar para tentar descobrir um caminho que facilitaria o autoconhecimento, essa jornada da vida. E aí diz a lenda que eles meditaram por 3 anos. E durante esse período, eles receberam essa informação De do outras jogo, fontes. do jogo do autoconhecimento, que aí se transformou, depois um nome mais comum, como Mahalila, Então a que gente é uma pode grande entender. brincadeira cósmica. Uma brincadeira. A perspectiva dele é não levar as coisas muito a sério, pelo menos não como a gente leva. Sim, porque a vida, ela é um grande teatro, um grande jogo. E a gente, através do nosso esquecimento, quando a gente entra nesse mundo de Maia, é que começa a nossa jornada. Porque até então a gente estava conectado com a fonte. Então, quando a gente se desconecta Perdeu essa conexão. para poder entender essa jornada. Então, você é o amor. Então, você já está na sua plenitude. Mas como seria o caminho para chegar nesse amor? Então, essa fonte vai se experienciar através do jogo da vida. A gente pode dizer que ele é um mapa dessa jornada que procura, em certa maneira, desvelar o que já seria um pouco mais natural, o que já seria um caminhar e que a gente complica tanto. Exatamente. Você faz atendimento com Faço o Mahalila? atendimento com Mahalila. E o Mahalila ele pode ser feito individual, também pode ser feito em grupo. Que A gente interessante. aconselha um grupo de até 4 pessoas, fica mais fácil. Normalmente, quando você faz o jogo em grupo, as pessoas que vêm fazer o grupo, elas trazem uma sincronicidade dentro desse grupo. Porque o Mahalila também trabalha com a sincronicidade. A gente vai falar um pouquinho mais de Mahalila, mas vamos falar um pouquinho de você. Como é que foi sua jornada? Como é que você chegou onde você está hoje? Qual foi seu caminhar? Bom, eu iniciei com a psicologia. Psicóloga junguiana? Então, na verdade, eu iniciei dentro de aos 20 anos, eu conheci uma comunidade esotérica, que você chama de Esquizotérica. esquizotérica. Tudo isso que a gente vive aqui, eu chamo Então, eu carinhosamente de conheci esquizoterismo. esse esquizoterismo. Entenda, não é nada, não, Sim, jamais diminuir, mas é uma imagina. forma Não, da é uma coisa gente. diferente mesmo, né? Que Fica você mais fácil a estava gente no lidar com isso. tradicional, dentro de um cristianismo, da igreja, e eu sempre tive questionamento contra como
não cabia em mim essa doutrina fechadinha, Tua família era tradicional, católica. católica? E aí eu conheci essa comunidade, e aí que ampliou muito a minha visão, porque trabalha tanto com os mais ascensos, quanto com, um trabalho muito profundo com Helena Blavatsky, que era então a gente Grande Blavatsky. então foi muito interessante. E também eu conheci o Jung através dessa comunidade, que era falado do Jung. Então, facilitou ainda mais eu, quando entrei na faculdade, já me direcionar Esta para essa parte junguiana, para essa linha junguiana. Então, começou por ali, essa caminhada. E aí eu fiz a faculdade de psicologia, porém, eu não atuei. Eu fui atuar na psicologia, não há muito tempo, em 2017. Eu me formei em 2004 e comecei a atuar na psicologia em 2017. E aí, em 2019, eu comecei a ouvir falar sobre o Theta Healing. E aí eu falei: "Que será isso?". E aí eu fui fazer um atendimento, né, fui ser atendida, e eu achei aquilo muito fantástico. Eu falei: "Eu quero fazer isso", aliar à psicologia, porque a psicologia é um caminho muito interessante, mas ele é um caminho mais lento. E eu percebi no Theta Healing que eu poderia economizar um tempo muito grande. Então, vamos dizer que 10 sessões de psicologia se transformam em uma sessão de Theta Healing. A gente tem acompanhado bastante isso, assim, a análise, o processo de análise da psicologia, ele vai fazendo um deslacre de determinadas situações com uma cadência X. Uhum. Outras práticas que fazem esse deslacre, isso acelera muito mais rápido. O Theta Healing tem conseguido isso com uma certa velocidade bem maior. Me parece que o Mahalila ele vem acelerar isso ainda mais, é impressão minha ou não? Então, o Mahalila, ele abre rapidamente. Como que vai funcionar o Não tem Mahalila? meias palavras, já vira, Não já tem meias coloca. palavras. Ele te joga no ponto em que você precisa trabalhar, te abre aquilo claramente. E mesmo que aquilo te assuste no primeiro momento, ele fala assim: "Não, isso não me pertence", mas é como se a sua consciência se abrisse naquele momento e você fala assim: "Realmente, isso tem tudo a ver com o que eu estou passando". Então, eu diria que o Theta Healing são pontos de acupuntura que vai ativando todo aquele seu processo que você precisa se trabalhar naquele momento. Eu imagino que esse despertar de autoconhecimento, eu sempre costumo dizer para as pessoas que quem não conhece sofre e faz sofrer, né? Por não conhecer os seus limites, não saber absolutamente nada de si, tocar a vida sem manual é uma coisa muito complicada. Mas esse autoconhecimento também traz muita autorresponsabilidade. Você pensa da mesma maneira? Você acha que essa forma de abrir essas questões tão profundas vem uma autorresponsabilidade junto com isso? Exatamente. E você tocou num ponto importante do sofrimento. Eh, Dentro da nossa jornada da vida, nosso jogo da vida, a gente tem muitos desafios. Então, os desafios são aqueles pontos de dor que a gente vai passando. Você sente uma dor, você já vai se preocupar com ela. Você pode sentir a dor e ficar no sofrimento da dor, você pode sentir a dor e aí você ir além do sofrimento, porque você vai procurar a causa. Então, essa é a perspectiva do Mahalila e da autorresponsabilidade. É você se responsabilizar por aquele seu desafio, entender que ele faz parte do seu caminho
e buscar a causa, os para quê? Para que eu estou vivendo isso? Você Como eu posso, me beneficiar disso por meu próprio autoconhecimento, minha própria autorrevelação. A gente vive numa sociedade hoje onde as pessoas estão bastante desapontadas com existir. Vamos colocar genericamente dessa maneira, né? E eu sou um grande entusiasta que as pessoas procurem avançar nesse caminho e não procurem remediar apenas as circunstâncias, mas procurem saber as origens das coisas. Dentro aqui da nossa egrégora, a gente tem a experiência de que muitas, talvez todas as situações, quando cessam as causas, cessam as consequências. Então, na medida em que muitos desses sofrimentos, vamos colocar dessa maneira, eles são ignorados, né? Deixados para lá, é, é, é muito curioso a gente perceber como as pessoas pararam de se preocupar de saber quem são. É muito curioso isso, mas isso gera esse sentimento repetitivo de dor, de frustração e tudo mais, justamente porque ela não encara, de fato, a quem ela é, ao que veio ou seus propósitos. Me parece que o Mahalilá, ele cutuca esse negócio de uma forma aqui meio sem meias palavras, como a gente estava falando, né? Vamos falar um pouquinho. Você trouxe aqui para gente esse material. Tem um livro aqui que E deixa, você. posso só complementar isso que Claro, você claro, fica à falou? vontade. Uma perspectiva interessante, porque quando as pessoas não querem se olhar, é porque para elas é difícil olharem para elas o que elas são. Por quê? A gente costuma criar dentro da nossa perspectiva de rejeição, que em algum momento toda criança tem esse sentimento de rejeição. Porque a gente vem para o mundo querendo receber amor, amor exclusivo, e a gente não vai ter. Por melhor que seja o tratamento dos pais, em algum momento a gente vai se frustrar. E isso cria um sentimento de, ao mesmo tempo, raiva por não ter recebido, Ressentimento, né? uma culpa, porque você sente raiva dos pais por não ter dado para você tudo aquilo que você queria, e culpa porque você não pode sentir raiva dos pais, porque teoricamente isso é proibido, isso é pecado. Então, o que que você faz? Você cria um eu idealizado, uma projeção de algo perfeito, porque só sendo perfeito é que você vai receber tudo aquilo que você acredita que você deveria receber. Fica muito idealizado essa. E quando você cria esse eu idealizado perfeito, que não cabe nesse mundo, a perfeição definitivamente não é desse mundo, ele é inalcançável. E isso cria um sofrimento gigantesco, porque você fica ali enredado naquela situação de perfeccionismo, de uma régua tão alta, e aí você não consegue olhar para você e perceber que você é uma pessoa que tem as suas virtudes e seus defeitos. E a gente, e a própria sociedade incentiva que a gente tem que ser perfeito, né? E dentro A de um gente processo recebe, incontrolável, né? sim, Não deveria ser tão levado no fio da faca, isso. e você percebe que assim, você é sempre recompensado quando você acerta. E quando erra? Você não É, fez o que você deveria fazer. O seu único, sua única obrigação é estudar. Como você não tirou 10 em tudo? Então, existe essa forma de alimentar esse eu idealizado. Então, tudo que não é perfeito, você joga para debaixo do tapete. E isso traz uma atmosfera muito difícil para a jornada, porque você tem que olhar que você também é imperfeito, que você tem as suas falhas e que você pode se, se auto-revelar, né, nessas falhas. E que através dessas falhas, é que você vai se construindo. Porque
tudo precisa, né? Para você aprender a andar de bicicleta, você precisa cair. Para você aprender a andar, você vai cair. Então, as falhas fazem parte desse desenvolvimento. Talvez seja por isso que se chama jogo da vida, né? Aliás, a perspectiva que o Mahalila traz é muito essa, de que, na verdade, é um jogo, isso é um palco, a vida é um palco, um determinado cenário, e todos nós estamos aqui exercendo algum personagem, não vou dizer com determinismo de destino, mas com certo enredo. Há um enredo ali, um script qualquer, que vai fazer parte desse arquétipo. Aliás, é muito curioso que ele trabalha com os arquétipos da jornada do herói. Isso também me chamou muito a atenção disso. E eu acho que essa forma tranquila de encarar a situação que ele tem, ainda que possa ser muito, né, fantástica para algumas pessoas, talvez é o que traga mais credibilidade ao que eu pude ver até agora. É mais ou menos por aí? Uhum, exatamente. Perdão. Porque realmente a vida é um enredo, né? Gente, existe esse enredo da vida e você tem essa trajetória. E quando você torna isso uma brincadeira, porque o objetivo de todos nós é a autorrealização, né? Então, é voltar de encontro a essa fonte. Então, isso aqui é só uma brincadeira. A gente trabalha bastante com essa perspectiva aqui dentro da nossa egrégora, de que, de fato, o que a gente vive, uma realidade, não deveria ser bem assim, mas é assim, mas todos nós estamos experienciando uma jornada. A gente dá muita importância sobre isso, levamos muito do fio da faca, as coisas, ficamos muito impactados, mas há um grande videogame, por falta de palavra melhor, que seria essa existência, e enquanto avatares, né, nós estamos aqui dentro, e às vezes eu vejo muitas dessas técnicas, muitos desses oráculos, por falta de palavra melhor, como uma maneira de deixar a gente mais tranquilo com isso. Eu acho que a gente acaba levando muito a sério as coisas aqui também. Você não acha, não? Eu vejo as pessoas tão profundamente amarguradas, frustradas com as suas próprias decepções. Eu acho que a gente deveria levar isso de uma forma mais tranquila, né? Parece que essas informações que estão trazidas, ela traz um certo refrigério. É por aí mesmo? Por aí. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho dele. O que que você quer mostrar primeiro? Você quer mostrar o livro, o tabuleiro? Como é que funciona? Eu Eu vou estou mostrar curioso aqui o aqui para ver. tabuleiro. Coloca ele mais para cá, senão ele não capta o som. É, Isso, coloca aqui para essa nossa aqui, câmera. assim dá para ver. Então, esse jogo tem 72 casas. Ah, Cada casa representa um aspecto da nossa consciência. E aqui, se vocês forem ver, dá para ver, tem uma linha vertical, tem um destaque ali, né? Tem alguns são números. chakras. Então, aqui são são 8 fases, né? São da nossa jornada. Tá. E aí, E com aqui base nele. são 10 espadas. Ah, tem as espadas aqui, eu tô vendo que tem Uhum. as espadas aqui. Talvez não dê para ver pela câmera. Conseguiu? Ah, tá. Então, são 10 espadas e 10 serpentes. As espadas, né, quando a gente cai, né, quando a gente sorteia uma casa da espada, essa aqui é a maior a espada do jogo, a 17. A gente sobe para a casa 69. Então, ela é um ascendente, então, são as suas virtudes. Então, aqui é que você encontra, é como assim, daqui você ganha um bônus. Então, há todo um direcionamento, não é ilustrativo. Não, sim, as espadas, elas são as virtudes. E já as serpentes são seus grandes desafios. Então, aqui é o lado mais sombrio. Então, cada vez que você cai na cabeça de uma serpente, você desce para a cauda da Hum, serpente. Então, aqui é a casa mais visitada, que é a casa 12.
que é a casa da inveja, e que ela desce para a casa da avareza. É um processo meio natural. Esse é um processo muito comum dentro do jogo do Mahalila. É a casa mais visitada. E aí você vai andando aqui no jogo. Então, através do dado, então, para fazer o jogo, você traz uma questão que você queira trabalhar, algo que está latente, percebe que está ali há muito tempo, né? Pode ser algo de relacionamento, de trabalho, financeiro, vai trazer uma questão. Você faz isso, você falou que pode ser feito coletivamente, com mais de uma pessoa, e Pode. você coordena, orienta Uhum. essas descobertas, vamos colocar dessa maneira, com base nas cartas. Eu vi que tem umas cartas aqui também. Tem. Então, esse aqui é o tabuleirinho. Aqui são os arquétipos. Então, o que que a gente faz? Então, são os 12 arquétipos, que é baseado na jornada do herói do Joseph Campbell, Aham. porque quando você entra no jogo e você se dispõe a entrar nessa grande jornada da sua própria vida, com essa autorresponsabilidade, então você ganha aliados. Então, por isso que a gente usa esse egrégor da jornada do herói, porque você não faz o caminho sozinho. Você precisa de aliados. Ninguém faz nada sozinho. Então, a jornada do herói simboliza isso. Quando você está disposto, você vai ganhar. E a dinâmica é essa? São perguntas e respostas? Qual que é a dinâmica Não, que se na usa? verdade, não é perguntas e respostas. Quando você entra com a questão, você entrou com a questão, aí a gente vai Vai jogando os jogar o dado. dados. Então, você vai. Uma Halila, para você, para o jogo abrir para você, então você trouxe uma questão, exemplo, relacionamento. Então, você vai jogar o dado e o dado tem que cair na casa 6. E você está pronto para entrar no jogo. Quando cai na casa 6, a gente sai daqui da casa 68, que é o fim do jogo, e a gente entra aqui na casa de Maia. Vai para a casa 6. E agora que inicia o jogo. Então, trouxe a questão de relacionamento, aí você vai jogar. Saiu, por exemplo, a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente cai na casa 11, por exemplo. É bastante lúdico, então, o processo, né? E aí essa casa a gente vai pegar a carta, Que passa né? a Que aqui a gente caiu na fazer a carta interpretação. dos Gandharvas, que são os brincalhões, né? E ele diz, aqui nessa casa 11 vai dizer que não precisa levar tudo tão a sério, que aqui a vida é um jogo e você é apenas um jogador, e que você pode levar esse jogo de uma forma muito mais leve. Então, E assim sorteei vai, aqui isso vai, um leve, mas é claro que aí vai ter os seus desafios. em E vários assim ele deles. vai percorrendo. O jogo a gente costuma fazer 4 jogadas, que é o essencial para um trabalho, porque quatro casas já vai dar muito trabalho para você se autoanalisar. E eu costumo aliar o Mahalila ao Theta Healing. Então, na sequência que você faz uma leitura, vamos colocar dessa maneira, você Uhum. também procura fazer a aplicação do Theta Healing. Fazer o Theta Healing junto, porque aí ele vai fechar, né? Porque aqui é como se fosse a constelação familiar, né? Quando você faz uma constelação familiar, tá, você entendeu aquele processo. E agora o que você faz com isso? Então, o Theta Healing ele acaba fechando esse processo. Qual é o tempo que demora uma sessão da leitura e Leva em média 2 horas. 2 horas? Tá Não é bem um jogo complexo, uma coisa rápido, não. demorada. É.
É um jogo Pode ser feito complexo. por várias pessoas. Quando é feito por várias pessoas, aí esse jogo pode levar até 6 horas. A coisa é longa, É realmente. longo. Qual que é a impressão que você fica com a bagagem que as pessoas saem quando elas participam disso contigo? Tua experiência, que sensação? Elas saem muito mais leves e, ao mesmo tempo, tudo fica muito mais claro, traz uma clareza daquilo que ela está vivendo, do momento da vida dela. Então ele é muito cirúrgico nesse aspecto. Ele abre, Vai no ponto. ele vai no ponto e ele traz essa leveza, essa clareza do próprio momento e de como que ela pode olhar numa perspectiva mais leve Que para a própria interessante. Eu jornada. costumo dizer que a pior informação é a falta dela, né? E às vezes Exatamente. a gente ou não sabe, né? Sofremos pela ignorância de não saber, mas tem muita gente que não quer saber também, né? Não quer enfrentar o desafio dos seus próprios desafios. Quando você, eu suponho que quando você faz essa leitura, pela tua experiência, você tem uma interpretação ali do que está acontecendo, né? Porque você está vivendo isso novamente, tudo mais. Isso te orienta as sessões de Theta Healing para ser um pouco mais assertivo? Sim. Você já vai especificamente naquele ponto. Uhum. Esse processo inteiro, você também trabalha, você tem um espaço onde você faz esses atendimentos? Conta um Tem o pouquinho como é que isso espaço. funciona. Eu atendo presencial e online. Esse jogo tranquilamente dá para fazer online. Aliás, hoje, a gente teve o lado desafiador da Covid, mas a gente teve um lado maravilhoso de poder, saber que tudo pode ser feito de forma online e Ajudou sem bastante, né? ajudou muito nesse aspecto. Então, para as pessoas que podem e querem fazer o jogo, o atendimento presencialmente, tem um espaço que é o Instituto Religare e tem o o o online, que você pode fazer de onde você quiser, no conforto da sua casa, da forma que achar melhor. Pessoal, falando aqui para a nossa audiência, todos os dados que vocês precisarem tá aqui no descritivo do nosso vídeo, consultem aqui dentro para você ter acesso aqui ao espaço da Sandra, os contatos dela. Aproveitando, curta aqui o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá like, faz o serviço completo, porque a gente precisa bastante desse apoio de você e a Sandra também. Sandra, você já tem feito isso daí já há um bom tempo? Como é que é a tua percepção hoje da abertura das pessoas para a tua prática? Como é que você vê isso? O Theta Healing eu faço desde 2020, né, 2 anos, desde 2000 e pouco tempo. E o Mahalila é de 2021. O Mahalila ele é mais recente, mas, ele foi um jogo para mim apaixonante e muito autorrevelador. Então por isso que eu Teve um tenho impacto na tua ele teve um vida e impacto você. muito grande. É a primeira vez que eu fiz a jogada, fiz esse jogo, eu falei: "Gente, ele não faz meios caminhos, ele vai direto naquele ponto onde você estava mandando debaixo do tapete e não queria olhar". Então, ele para mim foi sensacional. E eu percebo que isso é dessa forma para todas as pessoas que fazem esse jogo. A gente, aqui dentro da egrégora, sempre estimulou, eu sempre estimulei as pessoas a terem uma abordagem qualquer com que seja com o oráculo, ainda que a gente não entenda Mahala Lila como isso, mas estando embaixo desse guarda-chuva, justamente por isso, porque ele acaba dando um mapa muito mais fácil de onde que a gente deve trabalhar, onde que a gente deve focar. eh, as abordagens de tratamento muito amplas, elas acabam consumindo bastante tempo e energia, e as pessoas faltam paciência. Eu imagino que isso resume bastante. É aqui, aqui, aqui. É isso que você trata como ponto cirúrgico? Isso, porque ele é um mapa do nosso inconsciente. Então ele retrata esse mapa. O mapa está virado e ele desvira e mostra para você. E agora?
Você Bom, pensa. ao que eu penso, Jung, ele tinha uma relação muito de proximidade com o tarô. Eu imagino que seria se ele tivesse acesso a isso pela questão do inconsciente, né, de abertura de inconsciente. Exatamente. Você, nesse período inteiro aqui que você tem trabalhado isso, o paciente ele traz questões trabalhadas, ele apresenta situações para você, ele se comunica, ele apresenta dificuldades e aí começa o trabalho, ou a coisa não precisa de nenhum preparo, nenhuma condicionante anterior? Não, para o Marley ele precisa trazer uma questão. A sua É necessário trazer ela é uma questão. externa e aí é É jogada. externa a questão. Se ela não sabe o que trabalhar, então a gente vai, né, através de uma conversa, e aí vamos buscando, a gente vai afinando, porque não pode ser uma questão aberta. Ah, eu quero amar o mundo. Ah, tá bom, isso todo mundo quer, mas é uma coisa muito aberta, então a gente tem que fazer algo Mais específico, focado. mais focado. Então, vai afinando aquilo para ver até se é aquilo mesmo. Às vezes a pessoa traz uma questão muito aberta, e aí a gente vai ver, né, uma conversa, por isso que o jogo é demorado, e às vezes até para encontrar a questão, a pessoa está muito perdida, não leva um tempo. E aí tem que trazer ela para o campo, né, fazer fazer perguntas para ir buscando qual é a dificuldade dela, qual é o ponto que ela precisa trabalhar. Bom, aqui partindo do princípio que a maioria das pessoas tem muito ponto para trabalhar, e pela demora até que se tem em uma questão ou outra, quantas sessões você acha que são necessárias para, vamos chamar assim, cobrir as necessidades de uma pessoa mais convencional, mais normal? Então, na verdade, não tem um número de sessões, porque a gente, como você disse, a gente tem várias questões. Só que assim, às vezes você traz uma questão e essa questão ela vai se abrir como raízes. Essa questão principal, ela traz algumas raízes. Então, uma a gente pode dissolver mais 5, né? E aí, só que dentro desse tentáculo, né, que você trouxe de crenças, né, de dificuldades, então a gente vai trabalhar isso. E isso aí a gente pode trabalhar com terapia, tanto a terapia convencional como o Theta Healing, né, como Com a ambas. pessoa sentir. E aí depois, né, se quiser, depois de 1 mês, 2 meses, refazer o jogo com uma nova questão, né, aí aí refaz o jogo, mas ele não tem essa, né, diferente da psicologia ou da própria Theta Healing, que aí a gente vai fazendo algumas sessões, né, de intervenções. O Mahalila não tanto, né, não faz uma sequência, porque é algo que você vai ter que trabalhar todos aqueles pontos que vieram, que não são que você que estava debaixo do tapete há muito tempo. É, Então a- a- tem bastante coisa para ser trabalhado antes da segunda jogada. autoconhecimento, por definição, é um caminhar em direção a sentimento desagradável, né? Geralmente é isso. O autoconhecimento nada mais é do que você botar atenção naquilo que você não queria botar atenção. Geralmente a gente encontra essas circunstâncias aqui. Eu fico olhando aqui a tua modalidade de tratamento, se é que a gente pode utilizar essa palavra, ela me parece muito completa. A impressão que a gente fica é essa. Porque, afinal de contas, você traz um jogo muito cirúrgico que aponta, acelera muito isso. Você é uma terapeuta junguiana, né? Você é psicóloga com relação a isso e uma profissional de Theta Healing. Então, me parece que essa, essa abordagem ela acaba ficando bastante completa. A gente vê outros colegas que fazem isso, talvez até individualmente, talvez não tenha essa assertividade. Você acha que essas práticas todas te trouxeram uma visão mais ampla de possibilidades e acelera de fato a melhora nos indivíduos? Sim, eu acredito que sim, porque são ferramentas disponíveis, né? Então você vai, junta todas para ajudar aquele indivíduo que quer, claro, ele tem que estar pronto e estar disposto dentro dessa perspectiva da autorresponsabilidade. Então,
tudo isso vai ajudar a a dar força para essa pessoa que queira trabalhar essas questões que são desafiadoras da vida, que o autoconhecimento é trabalhar os desafios, en Você me disse entender que não está mais fazendo, você não está dando curso disso ainda. aí. Ainda, né? Você está desenvolvendo aqui esse material, porque é uma pena, né? Ouvindo você falar aqui, dá tanta vontade de também estudar, de também trabalhar com isso, mas pelo menos a gente está conseguindo atendimentos seus. Você já tem alguma programação? Está pensando em ensinar isso para as outras pessoas? É, eu ainda não defini o nome, mas eu tô criando uma jornada mesmo de autoconhecimento. E é um curso voltado mesmo para autopercepção, Da próxima vez que você mas estiver aqui já vai estar tudo ele prontinho, então. ele ainda está sendo Sendo- moldado, mas dentro do instituto que eu trabalho, além de mim, tem a outra pessoa, Seu instituto é aqui em São Paulo é aqui em mesmo. São Paulo, que dá cursos, né, para quem quiser, que está disponível, que é curso de Theta Healing e Reiki. E o outro curso está no forno. Assim que estiver pronto, vai agregar a mais. Tem a ver com o tal de Luiz, uma pessoa familiar também. Estou aqui Hum. brincando com ela. Luiz veio aqui com a gente no nosso programa, também uma pessoa sensacional que tem trabalhado muito, de uma forma muito interessante, com Teta Healing, com Reiki, filho da Sandra, né? Não Mãe e vou filho trabalhando juntos. pai e filho trabalhando junto. É lá no mesmo instituto que vocês estão, É, né? E essa proximidade que vocês têm com o Teta Healing, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que você vê essa complementariedade? Você faz isso na mesma sessão? Como é que funciona essa dinâmica? Mahalili Theta Healing? Aham. Sim. Quando, quando, Então isso fica bem longo, né? então, quando dá abertura para isso, que às vezes não casa naquele momento. Não dá. É, então precisa, às vezes, não tem como a gente fazer um Theta Healing completo, né? Então, esse que a gente faz um pequeno processo de Theta Healing para dar uma anexada àquela situação, mas o importante, às vezes, é complementar com uma sessão específica para fechar, de fato, aquela questão. Eu tenho visto já de um bom tempo para cá muita gente falando muito bem do Teta Healing, se expondo, enfim, enfrentando, como eu gosto de dizer, a sua própria inconsciência de si mesmo, né? Eu penso que Uhum. no final das contas é isso. É bastante lastimável quando eu vejo as pessoas procurando tanto remediar situações, né? E não enfrentar o que não é um pouco, não é difícil, né? É o que você é o que nós somos. Mas parece que para algumas pessoas elas não queriam ser aquilo, queriam ser outra coisa. A impressão que eu tenho é que na jornada do herói a pessoa queria mudar de carta, sabe? Assim, eu não quero mais esse arquétipo, eu quero ser outra coisa. Será que é porque cansa? Será que é porque frustra? É, essa falta de propriedade com o que se é, você associa ao que hoje em dia? Então, é uma pena, mas as pessoas têm isso, né? Eu quero ser fulano, eu quero ser... Não quer ser quem é. E dentro da própria perspectiva do Mahalila, cada ser humano traz a sua própria fragrância, sua própria digital. Cada um tem o seu propósito e cada um é singular, porque ninguém é igual a ninguém. A gente, como fagulhas desse criador de tudo que é, cada um é diferente. Nenhuma folha é igual a outra. Se você pegar a folha, você vai ver que tem seus caminhos, tem suas diferenças. Cada uma é importante. Então, quando as pessoas tiverem clareza da sua própria importância no mundo, que cada um vai levar a sua marca, a sua forma de, de,
de mostrar aquilo que você tem, né, os seus dons para o mundo, aí a aceitação é muito melhor. Você se autoaceitar como esse ser especial que você é, que cada um é especial. Eu posso fazer o curso de Reiki com o meu filho, mas eu nunca vou ser a professora de Reiki como ele, porque eu sou eu. Eu vou colocar a minha identidade. Eu fiz o curso com o Nixon, mas a forma de eu apresentar o jogo dele é diferente dele. Então é a Cada um minha é um. marca, é a minha expressão. Então cada pessoa tem que olhar a sua expressão como algo único e exclusivo, que só ele tem, só eu tenho, só você tem, e cada um tem a sua forma. Isso é o bonito da vida. Sensacional. Uma perspectiva lúdica fenomenal aqui sobre autoconhecimento que você trouxe aqui para gente. Você gostaria de deixar algumas palavras finais aqui para a nossa audiência? Aquela câmera ali é toda tua para você falar o que você... Dá o teu recado. Bom, meu recado é que você se comprometa consigo mesmo, com a sua autorrevelação, o que você é, e que queira, né, se desenvolver através de qualquer terapia, de vir conhecer o Mahalila, de experimentar esse jogo de autoconhecimento e de autotransformação tão importante. Então, fica o recado para você ser quem você é, sem precisar ser o que disseram para você que você tem que ser, que você não tem que ser nada, só você mesmo. Sensacional. Sandra Pinheiro, foi um prazer enorme ter você aqui com a Prazer é gente. meu. Espero que você esteja aqui Gratidão. outras vezes, tá? E com isso a gente finaliza aqui o nosso programa de hoje, fazendo essa reflexão que ela trouxe para a gente. Vamos procurar nos entender, procurar nos enxergar. Não é feio, não. Olha para dentro, você vai conseguir se organizar nessa vida assim. Ficam aqui os nossos votos de profunda melhora para vocês através do Mahala Lila. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.